Lucas 22, capítulo 2, 22 a 40. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. Chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, somos gratos pela leitura da Tua Santa Palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos abrir a Bíblia e ler livremente em nossa nação. Obrigado pela liberdade de culto que nós temos. Te damos graças. Obrigado pelas muitas versões bíblicas que nós temos para consultar, para ler, para estudar e aprender mais do Senhor. Agora te pedimos, fala conosco, Senhor. Fala pela Tua misericórdia, fala pela Tua graça, pela Tua bondade. Fala, edifica os nossos corações, exorta-nos e consola-nos no Teu Espírito. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Eu ainda me lembro de ter ouvido muito cedo, na minha infância, o termo carteirada. Carteirada. O meu pai tinha uma carteirinha de dedo duro da polícia. Não sei quantos aqui se lembram dessa época, da ditadura militar. Então tinha umas pessoas que agiam como o dedo duro da polícia e recebiam uma carteirinha. E era chamado popularmente por X9, era assim que era conhecido o cidadão. Meu pai tinha lá uma carteirinha, acho que já tinha vencido a validade há muito tempo, mas ele gostava de exibir aquilo para todo lado que ele ia, né? Então, era uma época muito diferente da época de hoje. Se você andasse sem documento, a polícia do exército te prendia e você tinha que ficar detido até alguém lá levar um documento seu para você poder sair, né? Mas esse termo carteirada, desde aquela época, que é muito usado. E o que significa isso, né? Trata-se de um acordo com uma convenção, digamos assim, meio marginal que nós temos na nossa cultura, né? Naquela situação em que se busca vantagem ou que se busca algum tipo de privilégio em razão de um cargo, de uma profissão ou de uma condição que a pessoa tenha, seja financeira ou social, né? Então,
é muito comum a gente ouvir assim: fulano foi barrado em tal evento, em tal lugar, não é porque estava lotado, porque ele não podia entrar por alguma razão, mas ele deu uma carteirada e então alguém o deixou entrar. A gente escuta muito isso por aí, né? Então, eu acredito que não existe sequer um brasileiro que não tenha ouvido isso pelo menos uma vez na vida, ou algo assim. Portanto, é uma questão bem familiar para todos nós. Bom, a questão é que nós vivemos numa sociedade em que a maioria das pessoas, se puder, acaba tentando tirar vantagem da sua posição, do seu cargo ou da sua condição. Isso é fato, né? Seja a condição financeira, social, seja lá o que for. Isso quer dizer que essas pessoas estão ferindo o princípio básico da boa convivência humana, que é o respeito do espaço alheio. A gente cansa de ver aí filho do fulano que atropelou não sei quanto, matou, fez acontecer e não foi preso. E o outro, às vezes, porque roubou um pote de manteiga, tem que ficar preso em flagrante. E se não tiver alguém que interceda por ele, Deus sabe o que pode acontecer com essa pessoa. Mas a questão é, essas pessoas que praticam isso, elas estão fora da lei, efetivamente? Não. Porque isso não é feito de forma clara, não é feito publicamente, isso é feito de modo velado. Então, a verdade é que essas pessoas estão interpretando a lei a seu favor. Elas são radicais quando convém e são liberais quando convém, não é? Quando é o outro que pratica um delito, a gente diz assim: mete na cadeia. Mas quando é alguém que a gente conhece, a gente pensa assim: poxa, não foi tão grave assim. Então depende de onde vem a transgressão, né? Jesus nasceu e viveu num contexto social e cultural muito parecido com esse, porque era encharcado desse conceito, né? E ele mesmo foi muitas vezes tentado a adaptar a lei, não é, de conformidade com a sua conveniência. Mas embora ele tivesse todas as prerrogativas, pelo simples fato de ser quem ele era, ele nunca deu carteirada em ninguém, em nenhuma circunstância. Pelo contrário, quando deram a ele essa oportunidade, ele abriu mão por saber que estava neste mundo a serviço de uma missão. Não é? Quando Pilatos disse a ele: você não sabe que eu posso te prender ou te soltar? Basta que você faça aqui um acordo, né? Pare com essa bobagem de ficar falando essas coisas aí para o povo, e vamos ficar todo mundo bem, e você vai ser solto, nada vai te acontecer. E Jesus então respondeu a ele: nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não te fosse dado. E aí selou praticamente o seu destino, a sua jornada, não é? Então, ele veio ao mundo também para purificar a própria lei de toda a contaminação que foi patrocinada pelos líderes religiosos dos seus dias, por aquele sistema religioso que predominava durante séculos e que estava assolando aquela nação por conta da corruptividade que tudo isso representava. Então Jesus foi a única pessoa no mundo a se submeter voluntariamente a toda a lei de Deus. A única pessoa, ninguém mais. Por uma razão simples, porque nada do que ele veio realizar aqui neste mundo, nada daquilo que ele fez, da sua obra inteira, teria valor ou mesmo sentido se ele tivesse escolhido transgredir a lei em algum momento. Era necessário, para que tivesse legitimidade o que ele veio fazer, que ele cumprisse toda a lei, sem faltar com nenhum ponto. Isso tem tudo a ver com o texto que nós recebemos, né, para esta noite. Lembrando aqui que nós estamos iniciando, né, mais precisamente, como falei a partir de ontem, nós estamos já no período da Epifania do Senhor, essa manifestação de Jesus Cristo ao mundo. E o texto de Lucas vai mostrar justamente o momento em que ele é apresentado publicamente pela primeira vez no Templo de Jerusalém. Foi a primeira apresentação pública de Jesus, quando ele tinha em torno de 3 meses e meio de idade. Então, de volta aqui ao texto, né, o que nós vamos observar? Logo no início da narrativa, nós vamos observar que Jesus foi alguém nascido sob a lei. É assim que o apóstolo Paulo apresenta Jesus em Gálatas 4, primeira parte, quando ele diz: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho,
nascido sob a lei. Então, desde o seu nascimento, Jesus se submeteu plenamente às exigências da lei. Ele mesmo, estando sob a tutela de seus pais, como uma criança ainda sem vontade própria, não é? Tudo foi minuciosamente cuidado para que em sua vida a lei fosse observada. Então, o nosso texto começa justamente assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei: um par de rolinhas ou 2 pombinhos. É interessante aqui, irmãos, que já nesses poucos versículos nós vamos observar o predomínio de certos elementos que já vão dando a nós o tom dessa mensagem de Lucas. Os irmãos sabem que nós temos aqui o hábito de valorizar muito as palavras, porque as palavras têm um peso muito grande. E o que é que nós vamos encontrar aqui nesses poucos 3 versículos? Nós vamos encontrar o predomínio de certas conjunções que falam muito para nós. Veja, nós vamos encontrar aqui, logo no versículo 22, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés. Segundo aqui não é um numeral, segundo aqui é uma conjunção. Depois nós vamos encontrar no mesmo relato, no versículo seguinte, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Mesma coisa, outra conjunção. E também para oferecer o sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei: um par de rolinhas ou de pombinhos. Os irmãos que estão fazendo conosco aí o curso de pregação expositiva, a gente tem falado muito sobre isso, de prestar atenção nas palavras que se repetem, porque elas são muito importantes para definir a ênfase do autor. E a ênfase de Lucas já está sendo definida desde esse início da sua narrativa, nesse ponto. Em cada um dos versículos nós vamos encontrar uma dessas formas de conjunção, e esse tipo de conjunção é próprio daquela oração subordinada causal. Vamos lembrar das aulas de português agora. E quando isso acontece? Quando se estabelece a causa de alguma coisa. A causa de alguma coisa. A causa de tudo o que acontecia naquele momento era o estrito senso de obediência dos pais de Jesus ao que previa a lei. É claro que nós temos aqui a ênfase do autor, né? Aquele menino nascido em Belém, nascido sob a lei, portanto já começava a sua vida em submissão ao que prevê a lei. E essa mesma ênfase vai ser repetida nos versículos 27 e 39. No 27 nós lemos assim: movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. E no versículo 39 termina dizendo: depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para Galileia. Ou seja, nós já temos aqui a ênfase do nosso texto. Já sabemos qual é a intenção básica de Lucas, né? E aqui ele vai citar, no versículo 22, ele vai citar Levítico 12, versículo 4: a mulher que der à luz um filho cumprirá o período de 33 dias de purificação até poder entrar no santuário. Isso se fosse homem. Se fosse mulher, eram 66 dias. Não me pergunte por quê. Pergunte a Deus quando chegar lá no céu. Mas o homem era 33 dias e a mulher era 66 dias. Tempo de purificação. Por isso, a Maria não podia entrar no santuário antes desse período. Por isso ela esperou todo esse tempo. Êxodo 12, versículo 2 e 12 vai falar a respeito da ordenança do versículo 23, a consagração dos primogênitos, porque todo primogênito nascido entre o povo ou entre os animais deveria ser separado para o Senhor. Os animais eram sacrificados e as pessoas eram consagradas para o serviço a Deus. Mas como nem todos podiam servir a Deus de forma efetiva e integral, então os levitas substituíam os primogênitos desse serviço integral a Deus. Então esse mandamento tinha como finalidade lembrar o povo do livramento lá do Egito,
quando antes de saírem do Egito, todos os primogênitos do Egito foram mortos por conta daquela praga que se abateu sobre o lugar. Foi o último juízo de Deus antes da libertação do povo, mas os primogênitos de Israel foram preservados. E o versículo 24 está relacionado com Levítico 12:8, quando se cumprirem os dias de purificação da mulher que deu à luz um filho, ela deverá comparecer diante do sacerdote, levando no mínimo 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e ela ficará pura. Aqui, a mãe, no caso Maria, era purificada, e a criança, que era Jesus, simbolicamente era resgatada por meio daquela oferta de sacrifício. Então vejam como, desde o princípio da sua vida, Jesus criteriosamente veio para cumprir toda a lei, toda a justiça, conforme ele vai dizer em outro momento. Então o que nós vamos perceber a seguir? A primeira proclamação do Salvador e do Redentor. Como nós vimos, havia em Jerusalém um homem chamado Simão. Esse homem só aparece nesse momento, nunca foi falado nada sobre ele antes. Provavelmente era um homem pobre, sem posses. Então Lucas fala resumidamente sobre ele, mas o que Lucas diz sobre ele é muito significativo. Basicamente Lucas tem 4 coisas para dizer a respeito de Simeão. Primeiro, ele era um homem justo. Segundo, ele era um homem piedoso. Terceiro, ele esperava a consolação de Israel. E quarto, o Espírito Santo estava sobre ele. São 4 virtudes admiráveis naquele homem simples. A gente vê hoje em dia se dizer tantas coisas a respeito de algumas pessoas, mas o que se diz não é nada virtuoso. É preferível que alguém fale pouco da gente, mas o que fale seja virtuoso, vale a pena ser ouvido. É melhor que não falem nada de nós do que dizerem apenas aquilo que não vale a pena ser dito. No caso de Simeão, Lucas falou pouco sobre ele, mas falou tudo o que alguém precisava saber. Ele era um homem justo, piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Justo em que sentido? No sentido de confiar plenamente em Deus. Uma pessoa justa naquela época não tem o significado que tem para nós hoje. Uma pessoa justa era alguém que simplesmente confiava em Deus, tinha fé, cria em Deus. Ele era piedoso, no sentido de que ele buscava os caminhos da pureza e da consagração ao Senhor. Ele estava sempre no templo buscando a Deus. Ele procurava o caminho da consagração. E terceiro, esperava a consolação de Israel, porque ele tinha ciência da promessa de Isaías 40, versículos 1 e 2, quando o Senhor diz: consolai, consolai o meu povo. Haverá tempos em que o perdão será liberado e o povo será libertado do seu cativeiro do pecado, evidentemente. Fala da consolação oferecida ao povo e da purificação de pecados. O Espírito Santo estava sobre ele. Não significa que ele tivesse recebido a plenitude do Espírito, porque isso só aconteceria no dia de Pentecostes e diante, mas que o Espírito estava sobre ele para iluminar os seus olhos, de maneira que ele pudesse enxergar naquele menino o Cristo do Senhor. Esse era o objetivo. Então essa foi uma promessa do próprio Espírito que disse a ele: Simão, você não vai morrer antes de ver a Jesus. É uma promessa maravilhosa de se receber. Então, quando ele viu o menino, ele disse: Senhor, agora não me falta mais nada. O Senhor já pode me despedir, porque a tua palavra já se cumpriu na minha vida. Então, versículos 25 e 27, como nós acabamos de ver. Então, a seguir, o que acontece? Simeão vai proclamar a Jesus como Salvador. Versículos 29 a 32. Senhor, podes pedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante dos povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo. Muito interessante. Essa é a primeira proclamação oficial sobre Jesus como Messias de Israel. E nas palavras de Simeão, Jesus vem para cumprir cabalmente a missão da qual Israel havia falhado: ser luz para a revelação aos gentios. Isaías 42, versículo 6
E 49, versículo 6, são promessas que nós vamos encontrar ali, que se referem no primeiro momento a Israel, mas que se cumprem plenamente na vida de Jesus. Em seguida, nós vamos ver também o testemunho, lindo testemunho da profetisa Ana, mulher piedosa, que depois de perder o seu marido, consagrou a sua vida inteiramente ao Senhor. Glória a Deus. Estava com 84 anos e não deixava o templo, mas adorava dia e noite com jejuns e orações. A gente hoje, muito mais jovem do que Ana, quantas vezes a gente coloca tantos obstáculos para estar no templo, e a gente pensa, poxa, fui de manhã, agora não vou à noite, não, estou muito cansado. E a Ana, com 84 anos, não havia tido a revelação de Cristo na vida dela. Ela só possuía a revelação do Antigo Testamento, mas estava ali, esperando o cumprimento das promessas de Deus. 84 anos. Temos muito que aprender, irmãos. Muito que aprender com a narrativa bíblica. Não fosse por Lucas, só o Senhor saberia desses fatos, porque ninguém ia tomar conhecimento dessa mulher. Seria mais uma vez uma anônima. Mas Lucas é aquele que não deixa de fora as mulheres. Ele conta tudo o que os outros omitem a respeito das mulheres. Deus colocou no seu coração esse propósito, e foi extraordinário que Deus tenha feito isso. Então, o mesmo Espírito que levou Simão ao templo, também levou a profetisa Ana naquela hora exata. Então ela também deu testemunho do menino e falou dele a todos aqueles que esperavam a redenção de Israel. Versículos 36 a 38. Ou seja, nós temos aqui o anúncio do Salvador e do Redentor. Basicamente são termos sinônimos, com pequenas diferenças na aplicação de cada palavra. Então, além do testemunho escrito na lei, Simeão e Ana, em sua piedade, também testemunhavam da veracidade da manifestação do Messias ao mundo. E esse menino que veio, de fato, é o Salvador de Israel. Tudo estava de acordo com a lei e com os profetas. Louvado seja Deus. Agora, já a caminho de concluir, irmãos, surge um detalhe muito inquietante para Maria nas palavras de Simeão, porque lá nos versículos 33 a 35, diz que o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou, até aí estava indo bem, mas ele disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Imagine, palavras fortes, poderosas, essas palavras de Simeão. José e Maria estavam muito surpresos com tudo que foi dito sobre o menino, e eles teriam voltado para casa na mais perfeita paz. Sabe quando você sai do culto que você, puxa, o culto hoje foi uma bênção, não, foi maravilhoso, cantou aquela música que eu gosto. Que coisa boa, puxa, o pastor estava animado, estava empolgado, não chamou a atenção de ninguém, puxou a orelha, teve uma bênção, que maravilha, louvado seja Deus, amanhã eu vou flutuando para o trabalho, glória a Deus. Foi assim que eles estavam prontos para sair. Mas aí o Simão falou: gente, ainda tem uma última palavra para dizer para vocês. E eles ficaram muito inquietos com essa palavra de Simeão. Duas predições que ele colocou aqui que se destacam, Primeiro, o menino será a causa da ruína e da elevação de muitos em Israel. Ele será alvo de contradição. E por que Simão está dizendo isso? Porque enquanto muitos crerão piamente nesse menino, outros o negarão com a mesma intensidade, com a mesma determinação, com a mesma convicção. A razão é a mesma nos dois casos, tanto nos que negam quanto nos que aceitam. Qual é a razão? É que aquilo que é verdadeiro no íntimo de cada pessoa será revelado por esse menino. Então, quem não quer que o seu interior seja exposto, não vai amar Jesus. Porque o encontro com Jesus revela aquilo que nós somos verdadeiramente. E isso é o princípio da transformação da nossa vida. Porque enquanto nós não nos conhecermos de fato, não estamos prontos para nos arrependermos dos nossos pecados.
Foi essa a experiência de Isaías. Quando ele viu o Senhor, ele viu a si mesmo e disse: ai de mim, porque sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. A experiência é igual para todos. Né? Segunda descrição: uma espada transpassará, atravessará a sua alma maligna. É possível que Simeão estivesse aqui citando Zacarias 12:10, ali quando ele vai falar a respeito do descendente de Davi, que uma espada transpassará a sua alma. Né? Para nós faz todo sentido isso, porque nós lemos retrospectivamente, então faz todo sentido, porque nós sabemos que o coração de Jesus foi transpassado por uma lança romana e saiu água e sangue, o que comprovava clinicamente que ele estava morto. Né? João, o evangelista, nos ajuda nesse entendimento, porque ele é o único que relata esse episódio, e ali nesse texto nós vamos encontrar também a confirmação no Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, quando ele diz: ele vem sem demora, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então, as palavras de Simeão talvez não tenham feito muito sentido para Ana, mas fazem todo sentido para nós. E aqui mais uma vez, nas palavras de Simeão, Lucas está antecipando o Evangelho aos seus leitores. Ele quer mostrar ao mundo greco-romano que a salvação dos gentios não é uma ideia dos apóstolos ou da igreja primitiva, mas que faz parte do propósito salvífico desde o princípio e que foi confirmado já na primeira aparição pública de Jesus. Luz aos gentios. Ele é a verdadeira luz que trouxe salvação aos gentios. Bendito seja Deus, porque nós estamos incluídos entre os gentios. Se não fosse essa peculiaridade do ministério de Jesus, nós teríamos ficado de fora da promessa. Mas bendito seja Deus, porque Ele nos incluiu na promessa. Nós também somos descendentes de Abraão. Amém, irmãos? A conclusão que o texto traz para nós segue a introdução, né? Assim como ele iniciou a nossa porção do texto que nós separamos, enfatizando que a viagem em Jerusalém visava o estrito cumprimento da lei, ele termina com a mesma ênfase, conforme nós já falamos. Né? Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Bendito seja Deus. Aqui nós concluímos nossa conclusão agora, mostrando como esse texto é importante para nós todos, como igreja do Senhor. Veja, lá no capítulo 5 de Mateus, depois você pode conferir isso em casa com calma, nós vamos ver Jesus fazendo uma leitura correta da lei. Nós poderíamos chamar de uma releitura, mas não é uma releitura, é uma leitura correta. A sua intenção qual é? É corrigir as muitas distorções que foram produzidas ao longo de séculos de hipocrisia e pela interpretação conveniente daquele sistema religioso dos judeus. O que é que Jesus faz? Ele está confirmando a validade e a atualidade da lei. A lei não se tornou obsoleta, a lei não perdeu a sua função, não se tornou descartável, a não ser os aspectos cerimoniais e sacrificiais, que em Cristo sim perderam a sua razão de ser, mas a lei, de um modo específico, ainda deve ser considerada. Não a partir da tradição judaica, e sim em seu sentido pleno. É por isso que Jesus diz assim: olha, nenhum jota, nenhum tio da lei cairá sem que se cumpra. O J é uma menção ao iod, que é uma letra do alfabeto hebraico, a menor letra, parece um apóstrofe para nós aqui, o iod, uma letrinha muito pequena. E o tio é o menor sinal gráfico que existe. Então Jesus está dizendo: olha, as menores partes da lei não cairão sem que se cumpram, enquanto houver o céu e a terra. Nenhum dos mandamentos de Deus cairá sem se cumprir. Por que Jesus está dizendo essas coisas, irmãos? Porque toda a obra de Deus nesse mundo leva em conta também a lei. Veja que foi a exigência da lei que trouxe Jesus ao mundo.
O salário do pecado é a morte. Essa é a exigência da lei. Então Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. A morte que era nossa passou a ser dele. A justiça que era dele passou a ser também nossa. Bendito seja Deus. Grande obra essa que Jesus fez em nosso benefício. Louvado seja Deus. Então ele nasce com o claro propósito de entregar a sua vida, na morte, para cumprir toda a justiça prescrita na lei. É por isso que desde o princípio ele fala da sua morte. E nós começamos com a afirmação de Paulo acerca de Jesus em Gálatas 4:4. Na primeira parte, só mencionamos a primeira parte, quando ele diz: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido sob a lei. E na sequência ele diz: para resgatar os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus nasceu sob a lei, no sentido de estar totalmente comprometido com a perfeita obediência. O restante da humanidade nasceu sob a lei, em outro sentido, no sentido de ter sido considerada culpada, reprovada pela lei. Essa é a razão do compromisso de Jesus com a lei, porque sem a sua observância estrita, ele não poderia ser o nosso intercessor. Ele não poderia ser o nosso representante junto ao Pai. Não poderia ser o nosso advogado. E nós continuaríamos sendo representados pelo primeiro Adão, ou seja, continuaríamos sendo condenados. A gente precisa pensar bem sobre isso, porque isso é uma coisa muito séria, não é? Muito sério isso que a Bíblia diz a nosso respeito. Quando nós pensamos em obediência à vontade de Deus, não devemos ter isso como um fardo insuportável, porque o fardo insuportável Jesus tomou sobre si. E na contextualização, agora numa aplicação bem prática em relação às nossas próprias vidas, é certo que a lei não pode salvar, né? O mesmo apóstolo Paulo traz essa certeza de modo taxativo. Ele diz que as obras da lei não podem salvar ninguém. Pelas obras da lei ninguém será justificado, Gálatas 2,16. Mas, se Jesus tivesse falhado em observar toda a lei, nenhuma esperança de salvação haveria. E é por isso que Paulo diz: ninguém será justificado pela lei. A nossa justificação se encontra apenas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero destacar apenas um ponto para a nossa reflexão nessa noite. Trata-se de uma pergunta: qual será o padrão de justiça que nós estamos procurando, irmãos? Qual é o padrão de justiça que nós estamos procurando? Hoje em dia, é muito comum nós ouvirmos o depoimento sobre crentes que no seu ambiente de trabalho, na sua vida diária, na sua casa, no seu relacionamento familiar, mostram um procedimento extremamente ímpio, porque as pessoas já desenvolveram o hábito de separar a sua vida de domingo da sua vida de segunda. Mas veja bem, quem não é crente na segunda, não é crente no domingo. O que ele faz no domingo? Ele veste uma capa, não é? Ele é um crente super-herói. Ele põe a sua capa, a sua máscara, põe aquele escudo no peito, aquele J bem grande, e vai para a igreja com salmos e hinos e cânticos espirituais dos seus lábios. Mas quando chega de manhã no trabalho, só Jesus sabe o que essa criatura faz. O que é isso? Isso é o padrão de justiça dos escribas e fariseus. Jesus fala que eles oravam em pé na praça, e eles gostavam, né, de alargar as suas franjas, cada franja representando um mandamento, colocavam filactérios no pescoço e na testa, aquelas caixinhas com versículos bíblicos, e ficavam lá no muro das lamentações, né, dando cabeçadas ali hipoteticamente, várias horas, e professando uma fé que não existe. É só um engano. E você sabe qual é o maior problema do engano? É quando o engano chega ao ponto de enganar aquele que quer enganar as outras pessoas. O próprio sujeito começa a acreditar no engano dele. Aí ele está perdido completamente. Essa justiça, irmãos, só pode ser atribuída a nós graciosamente.
Então nós temos que fazer uma escolha. Ou nós confiamos na justiça de Cristo, ou na justiça dos religiosos que foram reprovados por Ele. Veja, qual é o padrão que Jesus espera de nós? Ele diz assim, versículo 20 do capítulo 5: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Olha, eu confesso para você que esse é um dos versículos que, se eu pudesse, eu rasgava da minha Bíblia, porque ele sempre me incomoda. Mas recentemente eu comecei a pensar bastante sobre ele, e finalmente, depois de 30 e poucos anos de convertido, eu acho que eu comecei a entender o sentido desse versículo. Ele não está dizendo de coisas que nós podemos fazer, não está falando disso. Ele está falando de coisas que Cristo fez por nós. O que Jesus está realmente dizendo aqui? Ele está afirmando que nós somos capazes de viver de modo mais justo e reto que os religiosos da sua época? Ele espera isso de nós? Não, claro que não. Porque ele já havia estabelecido um padrão inatingível por qualquer imortal, ou por qualquer mortal, perdão. Versículos 21 a 26, ele fala sobre ira e ressentimento. Ele diz assim: olha, quando teu irmão pecar contra ti, cuide para que você não o mate com as suas palavras. E se ele tiver alguma coisa contra você, e você for levar a sua oferta ao altar, deixa a sua oferta, vá lá, se conserte com o seu irmão, depois volte e faça a sua oferta. Porque se você for para a glória, ou se você passar desta vida sem se consertar com o seu irmão, você corre o risco de perder a sua alma para sempre. Olha que padrão alto, gente. Sobre o adultério, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos e a tradição hebraica: não adulterarás. Mas eu digo a vocês, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Meu Pai amado, Jesus amado, precisamos de Ti, Senhor. Só a Tua graça nas nossas vidas. Nem o cego consegue fugir. Não consegue. Eu posso dizer para você com toda a segurança que não consegue. Eu conheci um cego muito promíscuo. Eu posso dizer para você que nem o cego foge dessa sentença. Porque os olhos aqui não são somente os olhos físicos, são os olhos da nossa alma. Como é que nós olhamos para as pessoas e para as circunstâncias? Por isso Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso, mas se forem maus, quão grandes trevas eles serão. Padrão alto. O divórcio, ele diz: olha, você não pode dar carta de divórcio para sua mulher, a menos que ela traia você. Porque os fariseus davam carta de divórcio por qualquer coisa. A mulher acordou de cara feia, teve um problema lá qualquer, dá uma carta de divórcio, não quero mais. O que aconteceu? Ele me traiu. Não, vai embora. Não. Com Jesus não basta dizer, tem que provar. Foi apanhado em flagrante adultério. Onde estão os testemunhos? Não tem. Então quem não tem pecado aí, atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Padrão alto. A vingança, ele diz assim: olha, se teu inimigo pecar contra ti, se ele começar a te importunar e te pedir a túnica, dê a capa também para ele. Se ele te pedir para andar uma milha com ele, ande 2. Você tem condições de alcançar esse padrão, meu irmão? Você tem condições, minha irmã? Eu não tenho condições de alcançar isso. Amor aos inimigos. Ama os que te perseguem. Ore pelos teus inimigos. Meu Deus, que coisa difícil. A gente até ora pelo inimigo, mas a gente pede: Senhor, faz juízo, faz justiça, manda fogo. É a nossa oração pelo inimigo. Padrão alto. Agora, meus irmãos, quem foi que cumpriu tudo isso? Jesus cumpriu tudo isso. Pendurado na cruz do Calvário, se esvaindo em sangue e dor, sofrendo horrores, ele disse: Pai, foi a última oração que ele fez na cruz, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, nós não precisamos de outro Salvador. Nós já temos um Salvador confiável, plenamente justo, plenamente capaz de nos representar diante do Pai.
que Jesus está dizendo então? Ele está dizendo: confie somente em mim, não confie em você mesmo. Lembramos que ele afirmou inicialmente: eu vim para cumprir, só ele é capaz, por isso ele veio. Mas, para concluir, irmãos, todo aquele que está em Cristo realmente vai desejar diariamente andar como ele andou. 1 João 2, versículos 5 e 6: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. É o que comprova a verdade dos fatos. Se nós estamos em Cristo, nós vamos amar a santidade, a justiça, a verdade, o caminho reto, a temperança, o domínio próprio, o amor, a verdade. Nós vamos nos empenhar ao máximo para vivermos de modo agradável a Ele. Mas todas as vezes que nós falharmos, Ele vai dizer, vai nos lembrar: eu vim para cumprir. A justiça que excedeu a dos escribas e fariseus não é a nossa justiça, mas é a justiça de Cristo que é imputada a nós, que é atribuída a nós. É por isso que Paulo confirma e compara a nossa salvação com a salvação de Abraão, porque ele diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, só antes da circuncisão. Não houve nenhum aspecto legal que garantisse a salvação de Abraão, somente a fé. Não há nenhum aspecto legal que garanta a nossa salvação, somente a fé. O aspecto legal fica por conta do que Cristo fez. Por nossa conta fica confiar e depositar a nossa esperança somente em Jesus, em mais nada. Então, a nossa oração é que Cristo viva em nós cada vez mais. É que Cristo se veja em nós, que Ele cresça em nós. Como nós falamos hoje de manhã, importa que Ele cresça e que nós diminuamos. Porque todas as vezes que nós crescermos, Cristo vai diminuir e a nossa aparência vai ser muito mais semelhante ao mundo do que semelhante a Cristo. Então, irmãos, o que nos resta é nos enchermos de Cristo. Buscarmos a cada dia essa semelhança, essa imagem que foi restaurada por Ele e que Deus também quer restaurar em nós diariamente. Amém?